Meu nome é Cláudio, diretor da Seven Migration, agente de imigração. Seven Migration presente em Perth, Sydney e Adelaide, mas também a gente atende online em qualquer localidade onde a pessoa esteja. Legal. Tá, Ótimo. então, vamos começar, Cláudio. Eu acho que vamos começar do começo, você explicar para a gente o que é o Business Innovation and Investment Permanent Visa. O que é este visto? Sim. Olha, eu sempre tento traçar um paralelo com os outros vistos, né? Qual que é a intenção de muitas pessoas que vêm para a Austrália? É emigrar permanentemente, né? O Business Uhum. Investment Innovation Stream, desculpa, o Business Innovation Visa é um desses caminhos, né? A pessoa ela pode migrar através de um visto de família, ela pode imigrar através dos seus skills, ou ela pode migrar através da abertura de um business ou do investimento, né? Esse é o caminho que é o visto de Business Investment, né? É um visto que tem duas etapas, né? A primeira Uhum. etapa a numeração é o 188, né? Onde você é oferecido um visto pela imigração para você faz uma proposta, né, de um investimento ou de uma abertura de um business que você vai fazer na Austrália. A imigração te dá um visto temporário para você colocar isso em prática. E assim que você colocou isso em prática, isso daí já está rodando e já está com sucesso na Austrália. Aí você vai partir para a etapa permanente, que daí é o Triple Eight, né, o 888. Você pula do 188 para o 888. 188 sendo um Uhum. visto para você fazer a ideia acontecer, e o 888 é quando a ideia já aconteceu Já. e você Uhum. apresenta para a imigração, fala aqui, olha, tudo aquilo lá que eu prometi lá atrás, eu cumpri. Agora me dá o meu visto permanente. Tá, legal. Então, você já meio que respondeu a segunda pergunta, que seria a diferença desses vistos. Porque a gente tem o 188, o 888, e aí temos também no Stream o 444 e o 457. E aí, qual seria a diferença, na verdade, desses quatro vistos? Dos dois primeiros você já falou, 188, 888, qual seria a diferença desses outros dois? Na verdade, o 444 que estão assistindo. Voltei. Qual que é? Voltou? Certo. O Voltei, desculpa. 444, imagina. O 444 e o 457, eles não fazem parte do Business Innovation. A única coisa é que a imigração Hum. colocou algumas possibilidades dessas pessoas chegarem no visto 888 sem passar pelo 188, né? Então não Ah, é, tá. eu não vou entrar muito nesse detalhe, né? Porque não vai ser a grande maioria das pessoas. Isso daí são o que a gente chama de transitional arrangements, quando tem algumas mudanças da imigração, eles fazem algumas facilidades para umas pessoas que já estavam no caminho, né, de um visto. Então, o visto de investimento é basicamente o 188 e o 888, mais nenhum. Legal, tá, obrigada. E qual seria o caminho para um PR, né, para residência permanente na Austrália através desse visto? Olha, o 188 e o 888, eles têm várias variações, né? Então, vai depender de onde você vai se encaixar. A má notícia é que, infelizmente, quando a gente fala de business investment e a gente tem muita procura, né, por esse visto, tem muita gente que, devido às dificuldades do Skill Visa, né, muitas vezes as pessoas acabam pensando em, olha, será que não é possível através de um business? Será que não é possível através de um investimento? Né? Uhum. E infelizmente eu tenho que dar uma notícia bastante ruim, né? É possível? É, mas os valores são absurdamente altos, né? E está fora do Hum. alcance da grande maioria das pessoas, né? Tem 5 tipos de visto, 2 eu já excluo logo de cara, que é o de 5 milhões e o de 15 milhões, né? A gente acaba nem entrando muito, porque a gente ainda está falando em dólar, né? Se a gente for converter em Uhum. real, então ainda fica absurdo. E os dois mais baratinhos, né, ainda assim são Uhum. bastante altos para a grande maioria das pessoas, né? O menor que a gente tem é o de 1.250.000 dólares. Se a gente for converter em reais, acaba dando 5 milhões de reais, né? Então não é para qualquer um.
realmente tem que ser uma pessoa que ela tem um poder aquisitivo bastante grande, ela tem valores bastante altos em conta, em bens, e ela vai ter como fazer um investimento alto aqui na Austrália também, né? Uh, outra coisa que a grande maioria tem que saber que mesmo que você tenha muito dinheiro, mesmo assim não é simples, porque não basta você ter o dinheiro, você tem que estar usando esse dinheiro de alguma forma, através de um business ou através de um investimento, onde Uhum, você faz a movimentação uhum, desse dinheiro. Não basta você ganhar uhum. uma herança lá de 5 milhões de reais, mesmo assim não vale, porque a imigração ela quer que você venha aqui para a Austrália e você use os seus skills de business person, né? De negociador ou de empresário. E se você não tem um Uhum. histórico de empresário ou de uma pessoa que faz investimentos, né, altos, eles não vão confiar que você vai ter a habilidade de manage, né, de gerenciar esses investimentos, esse business na Austrália. Entendi. Aproveitando a pergunta do Anderson que mandou, e também é uma pergunta até minha. E para uma pessoa que já tem um business rodando na Austrália, né? Suponhamos que a pessoa já tem esse business talvez há um ano na Austrália. É possível aplicar para 188 e depois trocar para o 888? Desde que a pessoa tenha um faturamento de 1.250.000 dólares, que foi o que você citou, ou como que funcionaria? Olha, é possível, né? A única coisa que realmente, de novo, os valores vão ser bastante altos. Tem dois pilares, principalmente, dessa categoria mais baixa, né? Dois pilares. A primeira é o faturamento da empresa, né? A pessoa precisa apresentar um faturamento de 750 mil ao ano, né? Por pelo menos Uhum, 2 anos, né? Então, quando a uhum. pessoa tiver um business e atingir esses 750 mil dólares de faturamento anual, aí ela pode começar a pensar nesse visto. Porém, esse daí é só Uhum. um dos outros pilares. O segundo pilar é bens. A pessoa tem que ter bens de 1.250.000. Então, não basta ter a empresa está faturando. Você tem dinheiro à parte, você tem casas, você tem investimento, você tem carro. O que Ah, você tem de entendi. bens, né? Então, você tem que apresentar tanto a empresa com o faturamento de 750 mil, quanto bens, né? E aí não é bens só da empresa, bens pessoais também, né? Que podem se somar de 1.250.000. Então, 50 mesmo mil. nessa categoria menor, ainda assim é bastante alto, né? Tem um segundo fator também que tem que ser considerado, né? Todos esses vistos, eles são Stay Nomination. É muito parecido com o visto 190 e o 491 de Skill, né? Uhum. Tá. Você tem que se apresentar para o Estado e o Estado tem que comprar a sua ideia. E cada Estado Uhum. monta as suas regras, né? Então, um Estado, por exemplo, como New South Wales, muitas vezes ele infla os valores, porque ele tem tantos aplicantes e a gente está competindo Uhum. com a China, né, que tem Sim. assim, investidores de grande Uhum. poder aquisitivo, né? Então eles inflam esses valores, porque eles sabem que muitos dos investidores vão preferir Sydney. Então, muitas vezes, um estado como New South Wales vai colocar, não, para mim não basta 750 mil de faturamento, eu quero 1 milhão. E eles podem fazer isso, porque é eles que vão dar o Tá. convite para o visto, né? Então, tem uma série de fatores e muitas vezes a gente tem que considerar onde você está operando o seu business, quanto que Uhum. são os valores naquele valor, se não tem nenhuma exclusão. Então, muitas vezes você tem um restaurante, mas onde você está operando, o seu estado fala, na sua localidade eu não aceito um restaurante, eu quero business diferenciados, né? Então, é sempre muito complicado a gente fazer. Se você está na Austrália já operando business, marque uma consulta. Lógico que você vai ter que estar Uhum. preparado aí para apresentar um investimento, bens, né? Bens de pelo Uhum. menos 1.250.000, porque se a lei não tem como ficar abaixo disso, e um faturamento de 750 mil. Além disso, você tem todas as restrições do visto, né? Então não é uma coisa simples. Infelizmente, esse visto é um pouco difícil de se conseguir, Difícil. não é fácil. Uhum. Eu vou dar uma boa notícia para as pessoas que pensam nesse tipo de investimento, pelo menos uma, Exato. né? Eu ia falar, É, manda uma boa notícia aí pra gente. é, tem a categoria de entrepreneur, né? A categoria de entrepreneur é uma das 5 opções
E na de entrepreneur, você não necessariamente não tem valores mínimos, né? Você não tem um valor mínimo que você... E você também não tem que necessariamente ter um histórico, né? Então, é a categoria provavelmente mais acessível. Porém, você tem que saber muito bem o que você está fazendo, porque você vai ter que apresentar a sua ideia para um estado e o estado vai ter que comprar essa ideia e eles vão ter que te nomear. Eles vão ter que te falar, gostei da sua ideia, né? Então, eu vou te dar um visto aqui para você colocar a sua ideia em prática aqui no meu estado. Porém, não adianta pensar em restaurante, loja, né, coisas simples assim, porque não vai ser uma ideia que o estado vai olhar e falar, nossa, essa ideia é realmente inovativa. Tem que ser uma coisa bem Entendi. interessante, que vá chamar a atenção ali do estado. Atenção. E você tem que realmente montar essa ideia num business plan, né? O estado ela não vai receber uma ligação sua e vai falar, qual que é a sua ideia? Ah, legal, você quer abrir um restaurante? Tal. Né? Eles vão querer uma proposta oficial. Então você vai ter que montar o business plan com toda a projeção financeira de como você vai viabilizar esse business, de onde vai vir o investimento, como que vai ser, quais benefícios o seu business vai trazer para aquele estado. E aí sim, se o estado olhar aquilo lá e falar, poxa, isso aqui é muito interessante para o meu estado, eu vou comprar essa ideia, aí sim eles podem te dar. Então, legal, não tem valores mínimos, mas não é também uma coisa muito simples. Você vai ter que realmente fazer uma coisa que vai ser um benefício alto para a empresa, para o estado. Entendi. Eu acho que você já respondeu a essa pergunta, mas a pessoa ela pode começar a vida na Austrália através desse visto? Então, a pessoa, por exemplo, está no Brasil ou em outro lugar, ela pode começar a vida dela já aplicando para esse visto? Na verdade, esse desde visto que ela cumpra os requerimentos, Isso. né? Exatamente. Normalmente, esse visto é para quem ainda não está na Austrália. Não é uma regra, mas normalmente é. Por quê? Quando você está no seu país, você tem permissão para você trabalhar à vontade, você tem crédito no banco para você ir lá pegar um empréstimo, começar um business. Então, normalmente é mais fácil você começar esse business no seu próprio país, né? Você muitas vezes tem bens muito mais acessíveis lá, você tem investimentos, você tem várias formas de fazer esse primeiro business acontecer. Então, normalmente, esses vistos são para aquelas pessoas que ainda não estão na Austrália, né? Se você já está na Austrália, você normalmente fica limitado com relação às suas restrições de trabalho. Agora, com o Covid, logicamente, está tudo mais fácil, né? Mas ainda assim, você tem sempre um visto que vai expirar, você tem algumas limitações, você não sabe, pô, eu vou fazer um investimento aqui de $200 mil, mas meu visto já vai expirar daqui 6 meses, vai que meu visto é negado, eu vou perder 200. Você fica com várias limitações. No seu país, você já tem uma facilidade muito maior de chegar lá no banco e falar, olha, eu preciso de $500 mil, está aqui minha ideia. E se eles gostarem, falou, legal, você começa essa atividade lá e aí depois apresenta para a imigração aqui na Austrália e fala, olha como eu já fiz esse negócio já acontecer no meu país. Eu quero trazer isso para a Austrália agora. Né? Aí é muito mais simples. Seria, na verdade, a minha próxima pergunta para uma pessoa que já tem um business no Brasil, por exemplo, né? E ela pretende trazer para a Austrália as franquias, ela pretende abrir franquias na Austrália. Então, essa pessoa, acredito que seja o mesmo processo. Ela vai apresentar para o governo todo o business plan, né? Fazer a apresentação ali através do business plan de que é o business dela. E aí seria possível, mesmo que não seja talvez um business, uma ideia super inovadora, mas ela já tem o business acontecendo, né? Up and running no Brasil. Ela talvez já tenha até franquias no próprio Brasil e queira trazer as franquias para a Austrália. Sim, naquelas categorias que vão consultar o seu histórico, é possível. Então, vamos supor que você, lá no Brasil, você tem uma franquia da Subway. Da Subway, né? Então, você já lá tem 3 franquias da Subway, você já está mostrando que você já está com um faturamento legal, você já sabe o que envolve ter uma empresa, você já tem lucros e faturamentos altos, então você já tem um histórico, né? Se você atingir pelo menos 1.250.000 em bens,
né? E quando a gente fala bens, a gente está falando de uma casa, de um carro, de um investimento, valores que a empresa tem de bens também, né? A gente soma tudo, deu 1.250.000 e o faturamento mínimo combinado de pelo menos 2 business de 750 mil, ok, legal. Você pode chegar aqui na Austrália e falar, olha, lá no Brasil eu tinha 3 franquias da Subway, fiz acontecer, deu super certo, agora eu quero fazer a mesma coisa aqui. É possível sim, desde que no estado onde essa pessoa esteja buscando o sponsor, né, ou a nomeação, não tenha nenhuma restrição. Talvez Sydney esteja ali, ou Gold Coast, muitas vezes, Brisbane. Eu não sei agora, não decorei cada um dos estados, mas pode ser que aquele estado fale, eu não quero franquia. No meu estado, eu só aceito franquia se for na área regional. Pode ser, né? Então aí, se a pessoa já tem esse business rodando, o legal é a gente fazer uma consulta, porque daí eu vou orientar para ela. Olha, o que você pretende fazer? Você pretende fazer uma franquia? Legal. Franquia está disponível em WA, em Adelaide, na Tasmânia, não sei. A gente vai percorrer os estados e ver onde aquela ideia que a pessoa tenha de business se encaixa. Ou então ela fala, eu não abro mão de Gold Coast, que eu quero o calor de Gold Coast. Ó, legal, então tudo bem. Mas em Gold Coast não vai poder ser franquia, você pensa em algumas outras coisas, e a gente pode muitas vezes ir atrás, né, de alguém que está vendendo um business, para a pessoa, de repente, já comprar pronto, né, se o Estado permitir também. Então a gente tem várias formas de fazer. Agora, naquela ideia onde a pessoa vai simplesmente mostrar uma ideia sem nenhum histórico necessariamente. É que muita gente, as pessoas têm, às vezes o brasileiro tem uma cabeça tão boa, né? Às vezes tem ideias geniais de negócios na Austrália. De business. De business, né? Mas eles não têm nenhum histórico. Nesse tipo, não, realmente tem que ser uma ideia interessante, não pode ser uma franquia, né? Você não pode, sem nenhum histórico de negócios, sem nenhum histórico de bens, chegar e falar, eu quero abrir uma franquia de açaí, né? Porque primeiro, você não tem nenhum histórico, o açaí não é uma ideia sensacional, é uma inovadora, ideia simples, né? Não é inovadora, então vai ser muito difícil algum estado realmente olhar aquilo lá e falar, poxa, realmente isso daqui é muito interessante para o meu estado, eu vou investir essa pessoa que não tem histórico nenhum, mas a ideia é tão boa que, pelo visto, parece que vale a pena. Vale a pena. Tá, legal. A pergunta que eu tenho aqui é até uma das pessoas que estão aqui participando da live também perguntou. Deixa eu ver aqui, que é se a pessoa pode, se ela tem um business com um sócio, como que é essa questão dos valores, assim, é dividido? A questão dos bens, por exemplo, né? Eu tenho um sócio, então vai juntar os meus bens com os bens do meu sócio e vai ser esse valor ainda? Ou como é que é? O valor duplica? Como que seria? Só se o sócio for o seu esposo e sua esposa, né? Se você tem um sócio, se você tem um sócio e cada um tem 50%, a gente tem que dividir em 2. Né? Então, se você tem, vamos supor, uma empresa que tem 500 mil reais de bens, né? Mas você tem 50 só 50% dessa empresa. Então, você só tem 50% desse valor. Né? Então, tudo a gente tem que considerar proporcional à sua porcentagem. Agora, tem porcentagens mínimas, né? Então, por exemplo, a porcentagem mínima para um business que tem um faturamento de pelo menos... deixa eu só pegar aqui na minha colinha. Se você tem um business que tem menos de 400 mil dólares de faturamento, que você pode usar até 2, né? Então, se você tiver lá dois business faturando 400 mil dólares, ou um faturando 350 mil, outro faturando 400, para chegar lá nos 750 mil. Se você tiver, no business que tiver menos de 400 mil dólares de faturamento, se você não tiver pelo menos 51%, você nem pode usar esse business. Esse business vai ter que ser descartado. Né? Então, ela também tem a porcentagem mínima que você tem que ter. Então, vamos supor um business onde você só tem 25%, a gente não consegue usar para nada. Né? Porque o mínimo vai ser 30% de qualquer business. Então, muitas vezes eu tive que chegar para alguns clientes e falar, poxa, legal, seu business fatura 15 milhões de reais, excelente, muito bom. Mas se você só tem 25% de ownership, né? Você só tem 25% desse da empresa. Você praticamente a gente não pode usar não dá para usar esse business assim, nada. A gente tem que excluir esse business da nossa conta.
infelizmente. Entendi. Interessante. É, Ah, pode falar. não, eu só digo que infelizmente tem bastante regrinhas assim, né? Então por isso É, que é tão difícil. É tão difícil a é. gente conseguir achar alguém ali que se encaixa, porque principalmente no Brasil, né, tem muita gente que tem business, né? Tem family business principalmente, né, business de Uhum, família, né? E o faturamento é alto, mas muitas vezes por causa de questão fiscal, né, acaba uhum. colocando o business no nome da tia, do filho, do irmão, né, consegue colocar um monte de, né, acaba, infelizmente, tentando É. dar uma escondidinha ali nos faturamentos por causa dos impostos. Então, até isso acaba atrapalhando bastante na hora que a gente for apresentar a documentação para aplicar um visto aqui. É. E é legal entender as regras, né? Porque tem muitos brasileiros, por exemplo, que empreendem na Austrália, né? Que abrem business na Austrália. Mas é legal a gente entender quais são os requerimentos para poder ser eligible para esse visto, né? Que muitas vezes não é Exatamente. tão simples. E se a gente faz, às vezes, uma simples consulta pelo site da imigração, não dá para a gente entender absolutamente nada e esses detalhes, né? Se a gente é realmente Sim, eligible ou não para aplicar. tem Ah, bastante detalhe. a outra pergunta: se a pessoa tem um business baseado em criptomoedas, porque a gente sabe que hoje em dia é muito trend, né? O criptomoedas. Uhum. É, ela pode usar isso na aplicação do visto? Como funciona se tenho ações em diferentes mercados? Você saberia Aí dizer? sim, aquela primeira categoria, que é a de 1.250.000, você tem que ter business. Não pode ter mais, não pode ser baseado em investimento. Você tem que ter business. Investimentos. Tem que ser um Uhum, business que roda faturamento, né? Você tem ali um faturamento anual, você tem funcionários, você tem um CNPJ, né? Esse é a primeira categoria ali, que é o Business Innovation, né? A segunda uhum, categoria é um investor, né? O investor, uhum, só que aí sim você vai poder usar criptomoeda, etc. Mas aí a gente já começa a falar de 2,5 milhões de dólares, né? Então, Aí aí aumenta o valor. aumenta o valor. É possível? É, só que daí vai ser um valor mais alto, né? A gente vai ter que ver quanto que estava, e principalmente porque criptomoeda varia demais de valores, né? Então a gente muitas vezes vai ter que pegar os anos fiscais para ver quanto que estava o saldo naquele ano fiscal, quanto estava a cotação do dólar, né? E a gente vai ter que fazer uma balança. Hum, Então, investimentos, se você só manage investimentos, se você só gerencia investimentos, não business, aí a gente vai ter que começar a falar de 2,5 milhões de dólares. entendi. Legal. E caso a pessoa seja nomeada por um estado ou território, ela pode mudar para outro estado ou território por um período? Normalmente não, né? Não é que Não. você não possa, né? Mas você tem que fazer o business acontecer naquele estado, né? Então, se você Naquele estado. fez uma, Uhum. se você fez uma proposta para South Australia de montar um business lá e South Australia te nomeou, né? Você vai ter que montar o business em South Australia. Qualquer período, você nada te impede de ir lá e passar um mês, 2 meses em Sydney fazendo pesquisa de mercado, Uhum. por exemplo. Qualquer coisa, se você Uhum. quiser. Uhum. Mas quanto mais tempo você passar em outro estado, menos tempo você está fazendo o seu business acontecer, né? Então, e também o business ele não pode ser assim. Se você tem muito dinheiro, vamos supor, eu vou abrir um business, só que eu não vou gerenciar. Eu vou ficar à parte. Então, eu vou deixar meu business rodando lá em South Australia e eu vou morar em Sydney, longe do meu business. Você não pode fazer isso, porque você tem que ser manager do seu business, você tem que ser o gerente. Né? Você não pode Hum. simplesmente botar alguém para tocar o seu business e não estar envolvido. Né? A gente tem que estar envolvido no business que a gente está propondo. Então, quanto mais tempo você passar em outro estado, e nada impede de passar um período no estado, mas quanto menos você estiver no estado lá fazendo a coisa acontecer, mais vai demorar para você fazer esse business acontecer. Quando você faz uma proposta, quando você recebe o visto 188 para colocar a sua ideia em prática, né, você tem um visto de 5 anos. E você tem que atingir um valor mínimo de um faturamento de 300 mil dólares, por exemplo, em uma das categorias lá, em pelo menos 3 anos. Né? Então, se você não estiver lá fazendo o business acontecer, vai demorar mais para você atingir esses 300 mil dólares de faturamento. Então, quanto antes você conseguir matar esse coelho e resolver isso daí para pegar o serviço permanente o Entendi. quanto antes, melhor.
Então, a questão do tempo que você tem que ficar no estado seria, a princípio, 5 anos, no Sim, mínimo. você tem um visto de 5 anos, né? Então, você tem Uhum. 5 anos para fazer o seu business acontecer. O mínimo que você tem que passar nesse visto Uhum. 188 Então, são é três 5 anos. anos. Então, se logo nos primeiros 3 anos você já matou, o business já está Ah, rodando, você já tem funcionários, faturamento mínimo, etc., em 3 anos você já pega o seu visto permanente, né? Se você ficar enrolando, né? Ah, vou para a Austrália só o ano que vem. Você está perdendo tempo, né? Vai chegar lá no final dos seus 5 anos e se você ainda não atingiu os requisitos mínimos para você aplicar por permanente, você vai ter que depois pegar uma extensão, explicar o porquê você não conseguiu até agora. Então não vai ser simples, né? Então o interessante uhum. é fazer a coisa dar certo logo, né? E realmente você vai ter que estar com o foco naquele estado, porque você vai estar fazendo todo o seu investimento naquele estado. Então não Naquele adianta estado. falar, eu vou para a Tasmânia fazer o meu investimento lá de $300 mil, $600 mil, para depois eu mudar para Sydney. Pô, você vai jogar um monte de dinheiro fora, né? Porque aquele investimento vai ficar na Tasmânia. Legal. E qual seria o nível de inglês que a pessoa precisa ter, atingir, para poder aplicar para esse visto? O mínimo que a pessoa tem que ter é o que a gente chama de Functional English, né? O Functional English, se a gente for fazer equivalência com os testes, né, mais comuns, é uma média de 4,5 no IELTS, né? Ou 30 no PTE. Não é um valor, não é uma nota alta, né? É uma nota relativamente de pré-intermediário, né? No máximo intermediário, né? Hum, Então a nota em si é baixa. Porém, esses vistos, né? Eles têm points test. É muito parecido também com os skill visa. A gente tem que fazer a uhum, pontuação da pessoa, que aí também vai ser considerado a idade, o nível de inglês, o nível de experiência em business, ou o nível, o tanto que a pessoa já, quantos anos as pessoas já têm um investimento, quando já tem o business, a experiência dela, a qualificação, se ela já tem um bacharel, que tipo de bacharel que é, tudo isso uhum. vai entrar num points test. Então, dependendo da idade da pessoa, principalmente, né? Às vezes a gente tem que sugerir para a pessoa buscar uma nota mais alta no teste de inglês, porque isso aí pode contar para a pontuação dela. Entendi. Tá. E depois que a pessoa tem o visto concedido, ela precisa manter o mesmo nível de investimentos ou de posses que ela tenha, depois que ela tem o visto concedido? Depois que ela tem o visto permanente concedido, aí ela está livre. Visto permanente é visto permanente. Então, se você Ah, tá. botou, Uhum. vamos supor, se você veio, você mostrou que você tinha uma intenção bacana de business, o Estado te deu a nomeação, você aplicou o visto, pegou o visto, veio para a Austrália, botou a ideia em prática, atingiu o faturamento mínimo, todos os requisitos, cumpriu os requisitos, chegou no visto permanente, pegou o visto permanente, aí você vai fazer o que você quiser da sua vida, né? Porque você já é um residente permanente e aí não tem mais nenhuma exigência para você fazer nada. Lógico que até lá você já está em um business rodando na Austrália, com faturamento legal, provavelmente você já está se sustentando através desse business, e é Uhum. exatamente essa a intenção da imigração, é que você esteja tão bem colocado depois de todo esse período, que você fique tentado a continuar o que você já está em prática, né? Mas nada te impede de mudar. Tá. Se a pessoa tem problemas durante o tempo, né? Por exemplo, o business deu algum problema, não tá tendo um faturamento legal, tá tendo problemas no business. O que que acontece com o visto? Então, você tem 5 anos para atingir os requisitos mínimos para você atingir o visto permanente, né? Normalmente as pessoas, o mínimo é 3, então se ela conseguir nos 3 primeiros anos, excelente. Se ela não conseguiu nos 3 primeiros anos, mas demorou um ano a mais, ela ainda tem mais 2 anos para ela não, para ela patinar ali e ainda atingir. Se ela chegou ao final dos 5 anos e ainda assim ela não atingiu os requisitos mínimos, aí ela precisa pedir uma extensão, né? Ela pode pedir uma extensão até por Hum, 2 anos, né? Porém, aí ela vai ter que explicar para o Estado por que ela não conseguiu até agora. Será que, de repente, ela estava propondo um restaurante e chegou o Covid e aí prejudicou o business dela? Ela vai ter que explicar, né, para o Estado ver que realmente a pessoa está tentando e está dando tudo,
tá fazendo o máximo possível para atingir, mas fatores externos estão contando contra ali na sua Contando. ideia. Uhum. É. Tá. Ah, eu acho que você já falou um pouco, mas só para a gente summarize, qual seria as etapas da aplicação desse visto, os documentos necessários, explicar um pouquinho para a gente o processo, né? A pessoa tem, suponhamos que ela tem tudo pronto, ela tem investimentos, ela tem o faturamento que precisa. Qual seria o processo para aplicar para esse visto? Legal, eu vou falar, como são três variantes assim bastante separadas, né? Eu vou falar de cada uma delas, né? Se você vai aplicar para o Business Innovation, o Business Innovation ele vai querer ver o seu histórico, né? De business owner, né? Então a gente vai tentar entender o que sua empresa faz, qual que é o faturamento, quantos funcionários tem, quantos foram os faturamentos nos últimos 4 anos. A gente vai levantar toda a documentação financeira da sua empresa, normalmente nos últimos 4 anos, para olhar esse histórico de como que está vindo, né? Então, eu vou pedir normalmente o balanço financeiro, a posição do imposto de renda, etc., para fazer esse levantamento e entender os valores e fazer as conversões para dólar, né? E aí, se a pessoa, se a gente fazer a avaliação e ver, legal, a pessoa realmente tem bens de 1.250.000, a pessoa realmente teve um faturamento de pelo menos 750 mil. Legal, então aí eu já sei que essa pessoa cumpre o Business Innovation Stream, né? E aí eu vou tentar ver com a pessoa o que ela quer fazer aqui na Austrália, em qual estado que ela quer ir e qual business que ela quer abrir, para a gente imitação naquele estado, se a pessoa vai ser elegível para aquele estado e o que o estado está exigindo, e a gente vai apresentar essa ideia para o estado, né? Basicamente, esse é o primeiro passo do Business Innovation. É a gente tentar fazer uma avaliação do histórico de empresário dela e também uma ideia do que ela pretende fazer aqui na Austrália para ver onde que a gente vai se encaixar, né? Já o Investor Stream, que é o de 2,5 milhões, a gente vai ter que ver o histórico de investimento dela, né? Quanto que a pessoa estava tendo de investimento, onde que está esse investimento, qual foi a oscilação. Então, a gente vai pegar todo o histórico de investidor dela e vai tentar fazer uma avaliação das posições financeiras de cada ano para ver nos últimos 4 anos onde que ela estava. E aí a gente vai buscar nos estados aqui na Austrália onde que ela quer ir e quais são as exigências daquele estado. Então, vamos supor, ela fala, eu quero para Queensland. Ah, não, a Queensland ela exige que você faça um investimento X, né? E aí a gente vai ter que ver estado por estado. Já o último stream, que seria o entrepreneur, né? Basicamente a gente tentar o primeiro passo é a pessoa preparar um business plan, né? Ter uma ideia, preparar um business plan bonitinho, legal em inglês, né? E tentar a gente apresentar para o estado. Basicamente é isso, né? A gente vê aquela ideia, normalmente se ela está fazendo o business plan, ela já tem que ter uma ideia muito clara de onde ela quer montar esse business. Porque ela, nesse business plan, ela vai ter que fazer uma análise dos concorrentes, né? Falar, olha, eu quero abrir uma clínica de estética X que vai ser fenomenal, vai ser diferenciada, etc. Legal. Quais são os seus concorrentes? Onde você vai buscar? Você já pensou em algum ponto? Qual seria um ponto estratégico para você montar o seu business? Então, a pessoa lá vai ter que realmente ter uma ideia muito clara do que ela quer fazer, porque quando o Estado receber, o Estado ele já conhece tudo sobre o seu Estado, né? Quando o Estado receber aquela proposta, ela vai ter que falar, realmente, essa localidade faz todo sentido, né? Então, é tudo com base nos business plan que a pessoa montar. Legal. Gente, eu tive que mudar o meu lugar aqui, só porque estamos live, meu telefone não segura a bateria, então a bateria estava quase acabando, não segura. Então, por isso que eu mudei de cenário, mas legal. Aproveitando isso que você está falando, Cláudio, teve uma pessoa que perguntou, e eu até também fiquei me perguntando aqui. Por um acaso, a Seven Migration ajuda a pessoa a estruturar esse business plan? Já que vocês têm conhecimento, talvez, do que precisa ser colocado no business plan, ou vocês não fazem isso? Como que seria? Olha, De estruturar, no caso, o business plan. Sim, a gente tem um conhecimento muito grande de visto, né, de imigração. A gente não tem um conhecimento muito grande de business, né? A gente não é business people, né? A gente é visa people, né? Então, o que a Seven consegue ajudar é, por exemplo, dar templates,
ajudar a pessoa onde buscar informação. Instruir. Então, por exemplo, tem os sites governamentais, o businessgov.au, né, que é muito bacana. Lá ele dá todas as instruções de como montar um business plan, tudo. E aí a gente pode ir junto com a pessoa tentando orientar ela, né? Olha, do jeito que você está colocando aqui, o Estado não vai gostar muito. Eu não consigo escrever um business plan, né? Eu adoraria ter uma ideia fantástica, escrever um business plan, mas não é o meu nicho, né? O meu nicho é visto, não é o foco. né? Não é o foco. Então, o que eu consigo é tentar orientar a pessoa do que o Estado vai olhar e se o business plan dela está cumprindo o que o Estado está pedindo, né? Então, a gente vai trabalhar junto. A pessoa vai escrever o seu próprio business plan, a gente não consegue, mas a gente consegue pelo menos orientar como fazer, como buscar informação, se está legal ou não, se está no caminho certo, se tem que desviar, se tem que trocar alguma coisa. Normalmente isso daí a gente consegue fazer. Bacana. Tá. Eu acho que eu vou ver aqui o que a gente tem de perguntas, que eu vi que algumas pessoas mandaram algumas perguntas, para a gente, talvez, né, tirar as dúvidas da galera que está aí com a gente na live. Aqui, mandaram a Seven dar suporte para montar o business plan, a gente já, né, falou sobre isso. Tá. A pergunta aqui do Marcos. Cláudio, no visto de investidor, há necessidade de comprovar experiência prévia ou posso iniciar os investimentos na Austrália? Outra dúvida, há necessidade de comprovar proeficiência de inglês? O de inglês a gente já falou, né? Mas há necessidade de comprovar experiência prévia ou posso iniciar os investimentos na Austrália? Acho que também meio que aquilo que você explicou pra gente, né? Que a pessoa tem que mostrar, ela já tem que ter um histórico de ser uma business person, né? Talvez. Isso, No visto de investidor, né? Você tem que mostrar um histórico de investidor, né? Então, você tem que mostrar de onde está vindo, porque você não pode ser um investimento passivo, né? Você tem que ser um investidor ativo. Você tem que estar ali realmente movimentando o seu investimento. Não pode ser aquele fundo de investimento que você coloca 2,5 bilhões lá, depois de 2 anos você olha o seu saldo... não mexe mais. Isso daí não mostra que você é um investidor ativo, né? Que você tem realmente conhecimento do que você está fazendo, você está buscando as melhores alternativas. E investimento na Austrália, antes de você pegar o visto, é uma péssima ideia, né? Por quê? Você está pedindo a nomeação de um estado para trazer um investimento para a Austrália. Se você já tem um investimento na Austrália, qual é o interesse desse estado de te dar um visto para você, sendo que o dinheiro já está aqui, né? O estado não vai ganhar nada com o seu investimento, né? Eles querem dinheiro novo, eles não querem dinheiro que já está no estado. Então, que já está rodando aqui dentro. Exatamente. Então, ele não vai ter nenhum interesse de te nomear para um visto, porque ele não vai estar recebendo mais dinheiro, né? Ele já está com o seu dinheiro, né? Então, não é a melhor ideia, não. A ideia é usar investimento que você está no Brasil e você vai realmente ter que ter um histórico de investidor ativo, né? Não pode ser uma pessoa que simplesmente bota lá num fundinho de investimento e esquece. Beleza. Então, espero que a gente tenha respondido a sua pergunta aí, Marcos. Obrigada por participar. Deixa eu ver aqui das perguntas aqui, desde que a gente iniciou. O que mais que aparece? Gente, se vocês tiverem perguntas aí, dúvidas, manda aqui pra gente. A Luísa perguntou se vocês podem ajudar como investidor, como investor. Eu acredito que ela quis dizer ajudar com uma pessoa que queira investir junto, talvez. Seria isso, Luísa? Eu não entendi muito bem a pergunta. Acho que não ficou também seria muito claro. Bom, vamos ver aqui se tem mais. Tem idade máxima para aplicar para esse visto? Boa pergunta, boa pergunta. A idade máxima é 55 anos, tá? Então a gente não pode, a partir dos 55 já não tem mais como já aplicar. Não é mais elegível. Já não é mais elegível. A única coisa é que também tem um points test, né? Então a gente tem que atingir uma pontuação mínima. E a idade é um fator que influencia bastante na pontuação, né? Então, se as pessoas entrarem ali no sevenmigration.com.au, do lado direito a gente tem ali um simulador de pontuação. E ali naquele simulador de pontuação você pode tanto simular
a sua pontuação para Skill Visa quanto para Business Visa, né? Então, se as pessoas forem lá, www.7migration.com.au, vai no linkzinho do lado direito da sua tela, clica ali que você vai abrir o simulador de pontos. E lá você também pode simular tanto a sua pontuação de Skill Visa quanto de Business Visa. Claro que ali é só para as pessoas terem uma ideia, né? Porque depois a gente tem que fazer certinho, né? Para ter certeza que a pessoa não está contando nenhum ponto que ela não poderia estar contando, né? Mas ali já dá para ter um pouquinho da ideia de qual pontuação você atinge com cada idade, com cada nível de experiência em business, com cada nível de qualificação em inglês. Tem vários fatores ali que você pode simular como seria, o quanto que você vai precisar atingir. O mínimo é 65 pontos, assim como o Skill Visa. Beleza. O João Carlos perguntou, posso aplicar para 188 como entrepreneur junto com um sócio? Ou devemos aplicar separadamente? Se você tiver o seu entrepreneur, se você tiver um sócio, cada um vai ter que fazer sua própria aplicação, né? As aplicações são individuais. Então, vocês vão montar um business plan, onde vocês vão se apresentar como sócios, e aí o seu sócio vai fazer a aplicação dele e você vai fazer a sua aplicação. É possível, né? Mas cada um vai ter que fazer uma aplicação separadamente. Legal. Bom, eu acho que basicamente foram essas perguntas. Acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa, né, Cláudio? Sim, a gente é um visto que tem muitas facetas, né? Tem o de entrepreneur, onde a gente não precisa de histórico, né? Só para dar um wrap-up assim, né? Só para dar um resumão, né? Então, são praticamente 5, né? O primeiro é o Business Innovation, que a pessoa tem que ter um histórico de empresário, né? Tem que ter faturamento mínimo da empresa de $750 mil e tem que ter bens de 1.250.000. E vai ter que propor uma ideia de business na Austrália que não precisa ser nada fenomenal, né? Um restaurante, uma loja, uma clínica, normalmente já é suficiente. Até uma franquia, ou mesmo você comprar um business já montado, né? Normalmente é possível, né? A gente tem um Investor Stream, que é para aquela pessoa que não tem business, mas tem investimentos, mas ela é uma investidora ativa, né? Porque ela vai ter que mostrar histórico de investimento também. E o investimento tem que ser de 2,5 milhões, né? Tanto que ela tenha no Brasil, quanto que ela vai fazer na Austrália, os valores são bem mais altos. Então, é um visto só para aquelas pessoas que têm mais interesse em investir na Austrália do que visto. Porque muitas vezes os investimentos não são tão interessantes quanto as pessoas têm no Brasil, né? E tem duas categorias, que é a de 5 milhões e a de 15 milhões, que eu não vou citar, porque se alguém tiver 5 milhões, pode entrar em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer de passar todos os detalhes, mas a gente está falando de dólares, né? E a última categoria, que é a categoria de entrepreneur, que não precisa de histórico, né? Não precisa de valores mínimos, mas tem que ser uma ideia muito bem estruturada, um business plan muito interessante, porque o Estado vai ter que realmente comprar a sua ideia. E eles recebem muitas ideias bem interessantes do mundo inteiro, né? Então, não é para qualquer um, mas se você tiver realmente uma ideia de um startup da Austrália, uma coisa que vai realmente fazer um diferencial grande, né, para o Estado, aí provavelmente o Estado vai se interessar. Então, é legal você botar essa ideia em prática, colocar esse business plan no papel para a gente apresentar para o Estado. Beleza. Tá, vamos tentar responder aqui uma última pergunta para a gente já encerrando, né, Cláudio? Já tem quase uma horinha que a gente está aqui. Vamos responder mais uma pergunta, que é: comprar um business em funcionamento na Austrália é uma opção para quem não tem experiência prévia? No Business and Investor Visa, não. No Business Investor Visa, não, porque a única opção de você poderia comprar um business é no Business Innovation, mas daí você tem que ter o histórico, né? Então, nessa categoria, não. Se você for comprar um business na Austrália, a gente pode tentar ver algum skill visa através do seu business, né? Ou então algum sponsor, né? Talvez, dependendo do business, dependendo das suas qualificações, a gente pode até estudar, mas não é a categoria do visto 188. Entendi. Então é isso.
Bom, vocês estão planejando, né, estender os estudos aqui na Austrália, planejando aí o futuro aqui na Austrália. Contem com a gente aqui da IP, tá? Como eu disse, a Information Planet está presente aí nas principais cidades da Austrália. Aqui em Sydney, a gente tem um escritório em Sydney, na City, e aqui em Manly. Então, estamos mais que felizes em ajudar vocês. Se vocês precisarem aí de agente de imigração, né, de desenhar uma pathway, falem com o Cláudio, com a Seven Migration. Você gostaria de deixar os seus contatos, Cláudio, website? E é isso, muito obrigada por participar, por, né, clarear aí pra gente o que é esse Business Innovation Investment. E é isso, seguimos aí nessa parceria para ajudar a galera que quer seguir aí na Austrália. Legal, eu agradeço pelo convite novamente, é sempre um prazer estar com a Information Planet nas lives. A gente está fazendo agora uma série de lives, vai ser muito interessante, que a gente vai falar de todo tipo de visto, né? Se você assistiu essa live e ficou um pouco chateado, poxa, os valores são muito altos, não é para mim, não se preocupa, fica toda sexta-feira agora a gente vai ter uma live diferente e tem muita opção de visto, tem muito caminho para a pessoa imigrar para a Austrália. Se quiser marcar uma consulta com um dos nossos agentes, www.7migration.com.au. As pessoas não vão me encontrar lá porque eu estou com minha agenda fechada temporariamente, mas a gente tem outros agentes lá que podem atender presencialmente em Perth ou Adelaide ou online em toda a Austrália, todo o mundo, né? Então é só entrar lá e marcar uma consulta com os nossos agentes que todo mundo vai poder ajudar os clientes da Information Planet. Tá bom? Obrigado pelo convite novamente e até a próxima. Legal, obrigada você. Até mais. Fiquem ligados aí que vão ter várias lives de vários vistos, gente. Obrigada pela presença a todo mundo. Ótima sexta. Até mais, Cláudio. Até mais. Tchau.